Graça e a paz do Senhor aos nossos irmãos que estão nos assistindo. Estamos aqui mais uma vez no dia do Senhor para celebrar o seu nome, para refletir a respeito da sua palavra. Eu quero convidar você a escutar a palavra de Deus mencionada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 13 até o 15. Atos 16, versículos 13 até o 15. O tema da mensagem de hoje será Coração Aberto, uma sequência da série de mensagens do mês de março, intitulada Extraordinárias. O tema de hoje, Coração Aberto. Diz assim a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 16, versículos 13 ao 15, na Bíblia Nova Versão Transformadora. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam, creio que, de fato, no Senhor venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Vamos continuar nesse momento a nossa reflexão. Convido a você que está em casa a ouvir atentamente a voz de Deus. Se desejar compartilhar o link desta mensagem, é possível que o Espírito Santo queira falar com mais pessoas. À luz das Escrituras, homem e mulher possuem igual valor e propósitos diferentes. À luz das Escrituras, homem e mulher possuem igual valor e propósitos diferentes. A competição entre os sexos é completamente desnecessária, pois, aos olhos de Deus, o sucesso de um não anula o sucesso do outro. Por essa razão, a igreja ortodoxa, a igreja bíblica, entende que o machismo e o feminismo são ideologias perigosas, porque sugerem uma espécie de empoderamento antibíblico. O homem e a mulher não precisam do machismo e do feminismo para se autoafirmarem. Lídia é apresentada na Bíblia como uma mulher bem-sucedida, profissional, familiar e espiritualmente. Essas informações a respeito de Lídia nos ajudam a compreender a história que a Bíblia registra a seu respeito. Tratava-se de uma mulher bem-sucedida, profissional, familiar e espiritualmente. Ela conseguiu ser extraordinária sem a necessidade de competir com o sexo oposto. Lembrando que as mulheres dos tempos bíblicos viviam em ambientes hostis, eram seriamente discriminadas. Apesar desse contexto, Lídia se apresenta como alguém destacado. Lídia conseguiu ser extraordinária. Uma das características notáveis em Lídia era o fato
de possuir um coração aberto. O modo como ela se relacionava com o Senhor diz muito sobre o seu sucesso e nos ensina lições preciosíssimas. E é com base na vida de Lídia que eu gostaria de conversar com você, meu irmão e minha irmã que me assiste essa tarde. Com base na história e na experiência dessa mulher de Deus, o Espírito Santo tem coisas importantes para nos falar. E a primeira verdade espiritual que esse Espírito nos compartilha é a seguinte: um coração aberto para Deus não se envaidece com o sucesso. Um coração aberto para Deus não se envaidece com o sucesso. Lídia faz parte da expansão da igreja do primeiro século, exaustivamente mencionada no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo conheceu Lídia em sua viagem missionária à Europa, numa cidade europeia chamada Filipos. Até então, a igreja não havia sido plantada em território europeu. Enquanto Paulo, juntamente com seus companheiros missionários, procuravam no dia de sábado um lugar para orar, porque como se tratavam de guardadores do quarto mandamento da lei de Deus, eles estavam mapeando o lugar de oração no dia de sábado. E enquanto procuram este lugar de oração, eles conhecem várias mulheres. Um grupo de mulheres estava reunido na margem de um rio, orando ao Senhor. E é exatamente aí que Lídia aparece na Bíblia. Lídia aparece na Bíblia num contexto de oração. A Bíblia menciona a origem dessa mulher. Ela era de uma cidade chamada Tiatira. Lídia cultivava uma vida religiosa. Era alguém que buscava o Senhor por meio das suas orações. A partir desse momento, desse encontro de Lídia com os missionários, inclusive Paulo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, a sua biografia fica marcada para sempre na história do povo de Deus. Por isso eu e você estamos refletindo a respeito da vida dela. Esse encontro com os apóstolos fez Lídia se tornar uma mulher notável e ser reconhecida como extraordinária, a ponto de eu e você, 2000 anos depois aproximadamente, estarmos refletindo a respeito da sua história. O versículo 14 nos diz que o coração de Lídia estava aberto para a palavra de Deus. O coração de Lídia estava aberto para aquilo que Paulo pregava. Essa frase, coração aberto, é muito comum no Novo Testamento. Todas as vezes que essa frase surge, indica que alguém que ouve a mensagem do Evangelho está acreditando naquilo que está sendo pregado. Todas as vezes que um ouvinte deu crédito à pregação da palavra, a Bíblia faz uma espécie de... usa uma figura de linguagem, dizendo que este alguém abriu o coração para a palavra de Deus. Mas no caso de Lídia, além de estar ouvindo atentamente a mensagem do Evangelho, podemos fazer um destaque. A sua história merece ser sublinhada nas páginas da Bíblia. Porque Lídia se tratava de alguém bem-sucedido. O texto bíblico afirma que ela era uma comerciante de púrpura, um tecido
fino, comercializado na época entre pessoas da alta sociedade. Está claro que Lídia era uma empresária próspera. Era uma comerciante bem-sucedida. O versículo 15 também nos informa que Lídia possuía uma família. Ela convidou, inclusive, o apóstolo Paulo e os seus companheiros para se hospedarem na sua residência. Lídia não era uma mulher solitária. Era uma mulher que tinha uma família possivelmente estruturada. Como eu disse agora há pouco, Lídia também era religiosa. Quem olhava para Lídia a via como um exemplo na sociedade daquele tempo. Essa mulher, meus irmãos, com base nesse histórico que acabei de passar para vocês, do ponto de vista humano, tinha motivos para se gabar, tinha motivos para se envaidecer. Afinal de contas, era uma mulher rica, uma empresária cujos negócios eram prósperos, era uma mulher com uma família estruturada e também cultivava uma vida religiosa ilibada. Apesar de ser uma mulher de sucesso, a gente descobre no texto que Lídia não se deixa envaidecer. E isso é muito importante para aquilo que o Senhor está falando conosco nessa tarde. Lídia não se deixa envaidecer. Ao ouvir a pregação de Paulo, seu coração se abre para Jesus. Lídia compreende o quanto a palavra de Deus era útil para a sua vida. A gente descobre nesse trecho das Sagradas Escrituras que o Evangelho não se aplica somente àqueles cujas vidas estão despedaçadas. Devemos reconhecer e pregar que o Evangelho, ele restaura pessoas. O Evangelho é para o alcoólatra, o Evangelho é para o viciado, para o dependente químico, o Evangelho é para famílias desestruturadas, o Evangelho é para o mais vil dos pecadores. O Evangelho tem esse efeito transformador, mas ele também alcança pessoas com vidas ajustadas. Pessoas que não têm suas vidas desmontadas, também devem ouvir a palavra de Deus. E é exatamente isso que a gente aprende com Lídia. A gente descobre, com base na reação dessa mulher, que ricos também precisam de Deus. O Evangelho é para os pobres, mas o Evangelho também é para ricos. Os doutores também precisam de Deus. O Evangelho é para os incautos e analfabetos, mas o Evangelho também se aplica aos diplomados, aos universitários. Pessoas de sucesso também precisam de Deus. Nós, seres humanos, por conta da natureza pecaminosa que carregamos conosco, temos uma inclinação para a vaidade, para a arrogância, prepotência e autossuficiência. É muito comum nos envaidecermos com as conquistas. É muito comum nos envaidecermos com as posses. Lídia, por sua vez, não é cooptada por esse tipo de sentimento. Apesar de toda a sua boa sucessão, o seu coração se abre para a palavra. Ela entende que a palavra de Deus era aplicável à sua história, à sua vida. Meu irmão, minha irmã, não importa o saldo bancário da nossa conta. Não importa a nossa formação acadêmica. Não importa nossas conquistas pessoais.
Mesmo que eu e você sejamos vitoriosos em diversas áreas da vida, ainda assim precisaremos de Jesus. Nosso coração precisa ser continuamente sensível à voz de Deus. Assim como Lídia estava sensível à mensagem do Evangelho, mesmo com todo o seu histórico de sucesso, eu e você também precisamos da palavra de Deus, independentemente dos nossos triunfos, independentemente das glórias que tenhamos alcançado na nossa vida. O Evangelho se aplica a todos. O Evangelho se aplica a você. O Evangelho tem aplicação universal. A segunda lição preciosa que a história de Lídia nos ensina é a seguinte: um coração aberto não se envergonha de reconhecer seus pecados. Um coração aberto não se envergonha de reconhecer seus pecados. Se você ler com cuidado Atos 16, de maneira clínica, no versículo 15, você vai perceber que Lídia, ela toma uma decisão muito importante. A partir do versículo 15, a Bíblia fala que quando ela abre o coração para Jesus, ela toma a decisão de se batizar, e essa decisão influencia os que moram em sua casa. É uma mulher extraordinária. É uma mulher cujo marido e os filhos observam o seu exemplo. Ela toma a decisão de seguir a Jesus. Seu marido e seus filhos percebem que se Lídia estava tomando essa decisão, é porque se tratava de algo muito bom. Mulheres extraordinárias têm um grande poder de convencimento para o bem. Elas conseguem convencer para o bem aqueles que a cercam. Irmãos, Lídia foi batizada, se converteu a Jesus. O batismo é um ato cerimonial que representa, simboliza arrependimento dos pecados. O batizando declara publicamente que fez coisas erradas das quais se arrepende. Ao se batizar, Lídia demonstra não ter vergonha de assumir os seus erros. Ela compreende que precisava se arrepender e viver uma nova vida. O arrependimento é marca de pessoas extraordinárias. Pessoas extraordinárias não têm nada a ver com perfeição. Ser extraordinário implica humildade para reconhecer as suas culpas e pecados. Lídia não tem crise para confessar publicamente os seus erros. Pelo contrário, ela tem dignidade para reconhecer as suas faltas. Meus amados, abrir o coração para Deus não se trata de algo meramente semântico. É muito bonito dizer que nosso coração está aberto para Deus, mas não é algo simplesmente teórico, o abrir do coração. Segundo a palavra, a história de Lídia deixa claro essa verdade que eu vou dizer agora. O abrir o coração para Deus é algo prático. Abrir o coração implica confissão pública dos pecados. Abrir o coração implica demonstrar mudança de comportamento. É esse um dos ensinos do arrependimento bíblico. Mudança de rota. Geralmente a ideia de arrependimento aparece com a palavra conversão na Bíblia, que literalmente quer dizer mudança de rota, mudança de caminho. Lídia, com todo o seu sucesso, é humilde o suficiente para reconhecer que precisava de mudanças no seu caráter,
que precisava de mudanças no seu interior, que precisava de mudanças na sua espiritualidade. Ela nos ensina a abandonarmos os nossos pecados e demonstrarmos publicamente que não mais os praticaremos. Irmãos, o arrependimento é algo público. É muito comum as pessoas ofenderem os outros publicamente e se consertarem de maneira secreta, às escuras. A Bíblia nos indica o batismo exatamente para simbolizar que as pessoas à nossa volta, elas precisam saber que a nossa vida mudou. Se você de fato ama a Deus, as pessoas que convivem com você precisam ver os frutos deste seu sentimento pelo Senhor. O arrependimento precisa ser frutificado com nossas atitudes. É isso que a história desta mulher extraordinária está nos ensinando. A vida com Deus tem tudo a ver com mudança de postura. Meus amados, nossos corações precisam estar abertos para vivermos de um modo que agrade ao Senhor em todo o tempo. Os irmãos perceberam que Lídia era uma mulher elitizada. Mas seu elitismo não a tornou arrogante. O seu coração estava aberto para ouvir e crer no Evangelho. Lídia tomou a decisão de seguir a Jesus, sendo inclusive batizada nas águas. Essa mulher extraordinária nos ensina que nenhuma riqueza ou sucesso dessa vida nos torna completos espiritualmente. Que coisa maravilhosa! Nada que esta vida nos proporcione completa a nossa história, completa o nosso ser. Todo ser humano tem um vazio dentro de si que precisa ser ocupado por Jesus. Eu e você somos convidados nesta mensagem a manter o nosso coração aberto para que a palavra de Deus seja abrigada nele. E dessa forma, possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Eu vou orar por você, meu irmão e minha irmã. Eu vou pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Você precisa de Deus. Talvez você seja um religioso, esteja me assistindo. Lídia também era. Lídia estava às margens de um rio, com outras mulheres orando. Paulo a encontra, participa daquele momento de oração. Mas Paulo não perde tempo, começa a pregar o Evangelho. É curioso, porque Lídia não tem qualquer sentimento competitivo com os homens. A palavra de Deus é bem-vinda, independente de quem prega, se é um homem ou uma mulher. Lídia escuta Paulo pregando. Lídia ouve Paulo pregando. Leva Paulo e os companheiros missionários para sua casa, se aprofunda no Evangelho, toma a decisão de se batizar. Uma mulher bem-sucedida com o coração aberto. Uma mulher religiosa com o coração aberto. Você religioso, você bem-sucedido, Deus também tem negócio com você. Sempre existe uma palavra nova de Deus para o seu coração. Mas talvez você não se identifique com o sucesso de Lídia. Você se vê no oposto de Lídia. Uma vida desajustada, quebrantada, bagunçada. O Evangelho não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de currículo. O Evangelho, ele cabe na vida de qualquer pessoa, independente da história pregressa. Independente. Deus tem negócio com você e eu vou orar. Eu vou orar para que o Espírito Santo toque no seu coração, o Espírito Santo te proporcione paz, te faça compreender a importância de manter o coração aberto para o Evangelho, que sua vida seja direcionada pelos caminhos eternos da palavra do Senhor. Mas eu vou aproveitar e interceder pelos muitos pedidos que certamente os que me assistem possuem. Alguns talvez escreveram no nosso chat do YouTube, Facebook. Eu vou colocar minha mão aqui no meu celular, onde as pessoas escreveram os seus pedidos de oração.
Mas se de repente o teu pedido está no teu coração, eu vou orar também. Porque Deus é fiel e Deus é poderoso para abençoar você, para fazer muito mais além do que você pede ou pensa. Querido Senhor, eu te agradeço por esse momento de reflexão. A palavra de Deus nos ensina coisas profundas. A palavra de Deus, ela é completa em si mesma e ela tem vida própria. E ela nos ensinou a importância de mantermos o nosso coração aberto, de mantermos o nosso coração sensível. Não importa o quanto sejamos vitoriosos, não importa o quanto tenhamos de posses, não importa as nossas conquistas, precisamos do Evangelho, somos carentes da palavra de Deus. Quem somos nós sem a palavra de Deus? Mas esse mesmo Evangelho, ele também alcança aquele cuja vida está destroçada, aquele cuja história está maculada. O Evangelho é para todos. Ele muda a história de uma meretriz e muda a história de uma empresária de boa índole, como era o caso de Lídia. Meu Deus, o público que me assiste é misto. Temos pessoas com biografias diversas, mas a palavra é para todos. A palavra alcança a todos. E eu oro em nome de Jesus, para que os corações sejam impactados com o Espírito Santo. O Espírito Santo que me fez produzir essa palavra. Que as pessoas sejam estimuladas a caminharem na tua presença, a manterem seus corações abertos para aquilo que o Senhor as orientar. E aproveito, meu Deus, esse momento oportuno para interceder pelos fracos e oprimidos, pelos sobrecarregados, por aqueles que se sentem exaustos. Talvez as circunstâncias para alguns sejam insuportáveis, mas é por isso, meu Deus, que a tua palavra se apresenta como alívio para os deprimidos, como alívio para os que sofrem opressão. Em nome de Jesus, eu intercedo, Senhor, por cada uma dessas pessoas. Eu oro por aqueles que estão com seus nomes aqui no chat do YouTube e do Facebook. Eu ponho a minha mão, Senhor, sobre esses pedidos e creio que o Deus Todo-Poderoso agirá a favor daqueles que creem no seu nome. Eu abençoo, meu Deus, aqueles que estão contaminados pela Covid. Eu oro por aqueles que estão enlutados por conta desta trágica pandemia. Mas oro por aqueles que estão portando um câncer. Talvez estejam no nível de metástase. Eu oro porque tu és o médico dos médicos, o Deus que cura. Eu oro por aqueles que são portadores de HIV, portadores de sífilis ou de outras doenças. Seja qual for, meu Deus, o tipo de enfermidade, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor se revele tocando no organismo, tocando no pulmão, tocando no rim, tocando no coração, tocando nas artérias, tocando no ser, tocando na alma daqueles que me assistem. Em nome de Jesus, eu oro por aqueles que se sentem deprimidos. Eu oro, meu Deus, por aqueles que estão à beira da falência, aqueles que estão passando necessidade, em nome de Jesus. O Deus que deu provisão a Lídia também é o Deus que pode dar provisão àqueles que me escutam. Senhor, segundo a tua palavra eu oro e creio, meu Deus, que o Senhor abençoará a entrada e a saída daqueles que me assistem. O Senhor lhes guardará de todo mal. Sobre eles permanecerá a tua bênção, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.